Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de interpretar A Bela e a Fera. Nesse segundo vídeo, que é uma série de 4 sobre interpretação dos contos de fadas, nós temos a felicidade de anunciar que o curso de interpretação de sonhos já está no ar. Temos uma surpresa sobre ele no final desse vídeo aqui, mas ele já saiu e a ideia é exatamente mostrar um pouquinho como seria uma interpretação de sonhos interpretando certos contos de fadas. Afinal de contas, os contos e os sonhos são feitos mais ou menos da mesma coisa e vêm do mesmo lugar. E a gente falando então de Bela e a Fera, é importante dizer que se você está acostumado com a versão da Disney, ela é uma adaptação mais recente. Existem versões bem antigas, existem até algumas pessoas aí que afirmam que talvez seja um dos contos mais antigos que a gente tenha contato, que a gente tenha acesso e que foi se adaptando ao longo do tempo. Então eu vou pegar uma das versões aqui, que difere em alguns pontos da Disney, mas a Disney acabou de alguma maneira colocando ali os elementos originais. Em primeiro lugar, a gente tem alguns personagens, vamos falar deles. A gente tem a Fera, que é uma besta que mora num castelo distante. A gente tem a Bela, que é a filha de um comerciante que acaba fazendo seu comércio, ou tentando fazer seu comércio perto do porto. E a Bela tem outras duas irmãs. Essas duas irmãs vão representar a nossa sombra, ou a sombra da Bela, que é a protagonista. Essas duas irmãs, elas são egoístas, avarentas, arrogantes, só pensam no material, só querem se dar bem. Elas não fazem muita coisa nem para ajudar o pai, nem para ajudar nas tarefas domésticas, não fazem nada. Então é alguém que está ali de boaça, querendo ser servido ao extremo, representando até um feminino, que é o receptáculo, absolutamente desequilibrado no sentido de quer tudo, e arrogante, e egoísta, e não quer fazer nada. Por outro lado, a gente tem a Bela, que também nesse ponto da história está desequilibrada porque ela só serve. Ela serve ao pai, ela serve às irmãs, ela serve à casa, né? Ela faz as tarefas domésticas todas. E até aparece outro personagem, é um cavaleiro ali, que chega, que pede a mão da Bela e fala, eu vou ajudar sua família, né? Vocês não estão muito bem, eu vou ajudar. E ela fala, não, se eu for casar um dia não vai ser por necessidade, vai ser por amor. Enquanto isso, as duas irmãs ficam ali, não, então casa comigo, tentando chavecar esse cavaleiro, né? Esse outro personagem que é bem o arquétipo. E se você não sabe o que é um arquétipo e quais são os arquétipos principais, tem vídeo aqui no canal, é bacana pra gente inteirar, porque a ideia desse vídeo aqui é fazer a interpretação e não estudar os arquétipos. Aqui a gente está falando então do princípio masculino que tenta fazer a sua síntese, né? Fazer o casamento alquímico com a Bela. Só que esse masculino não é o que a Bela está querendo. Esse masculino quer simplesmente dar tudo para ela e ela não tem um papel principal ali, ela também não tem um papel feminino equilibrado. Então ela nega, ela fala, tem que rolar algo mais do que simplesmente uma necessidade. E aí a gente tem então esse panorama, esses são os personagens. O pai, ele representa algumas coisas, ele pode representar em determinados momentos o velho sábio, mas uma figura paterna de muita proteção que impede que a nossa heroína conclua certos processos, saiam de casa. A gente pode até associar o pai àquilo que nos deixa preso a um padrão e impede que a gente se desenvolva. Aquela coisinha na gente que gosta do que a gente já está fazendo porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque a gente já está acostumado, a gente sabe como é, não é desconhecido. E aí, um dia que o pai pode mudar de vida, as irmãs pedem riquezas para o pai, enquanto a Bela pede uma rosa branca. E aqui a gente já tem algo super importante, porque mais uma vez a gente consolida a ideia de que as irmãs só querem o bem material. Elas estão ali para representar mesmo essa parte mais egóica e materialista da personalidade, o que não vai levar para uma essência, enquanto a rosa branca, isso sim, é a essência, uma representação também da pureza, mas muito mais do que isso, da nossa verdade. A rosa, o desabrochar, não à toa, várias ordens iniciáticas representam a rosa como uma parte mais essencial, espiritual muitas vezes, mas a parte verdadeira. E é isso que ela pede. Ela pede para o pai que traga uma verdade.
Acontece que o pai perde tudo, vai parar lá no castelo da fera, é muito bem recebido, não é apresentado à fera, mas quando ele tá saindo, o que ele encontra? Uma roseira branca, e assim ele vai pegar essa rosa, que é a única coisa que ele vai poder levar para Bela. Ou seja, essa figura paterna, essa figura que pode ser um velho sábio muitas vezes, principalmente quando não corrompido, vai levar o que a Bela precisa, a rosa branca. Só que é nesse momento em que a fera aparece. A fera como aquele masculino primevo, aquele masculino primitivo, grosso, e que, apesar de ter boas intenções, não consegue se comportar. É uma besta, é totalmente instintual. É mais ou menos a mesma coisa que o lobisomem, né? Que é um homem dominado pelos seus instintos e pouco humanizado. A gente vê um pouco isso, inclusive, na Branca de Neve. Mas que tolice hora é esta? Quando o lobo aparece, o caçador aparece. A gente vê isso na carta do tarô, no arcano da lua, onde nós temos o cachorro e o lobo. Nós vemos isso em uma série de lugares. E nesse momento a fera fala, você podia ter pego qualquer coisa. Eu te servi, não falei nada, mas você pega o que é de mais importante para mim, a rosa branca. A verdade, a essência, o que tem nele de mais importante. E por conta disso você deve morrer. Aí o comerciante, o pai da Bela, vira e fala, não, mas a minha filha mais nova pediu, é a única coisa que eu podia levar para ela. Outras pediram riquezas, mas eu só tinha isso para levar. E aí a fera vê uma oportunidade e diz, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar para suas filhas e vai convencer uma delas a vir aqui tomar o seu lugar. Se nenhuma delas tiver coragem para fazer isso, for autêntica o suficiente para fazer isso, eu vou te buscar, ou simplesmente você vai me dar sua palavra de que vai vir aqui e aí a gente vai se acertar. Ele não tem muito o que fazer. O comerciante, tudo bem. Ele volta para casa, conversa com as filhas, explica a situação e fala, eu só posso voltar, eu vim aqui para dar notícia, mas eu vou voltar. E adivinha? A Bela segura a rosa branca e sai escondido do pai e vai em direção ao castelo escondido. Existe toda uma fábula ali, né? O cavalo é especial, sabe o caminho e assim por diante. Então aqui a gente vê a protagonista indo em direção ao inconsciente para encontrar com essa contraparte que não está equilibrada, não está integrada. Todo masculino consciente tem um feminino inconsciente. Todo feminino consciente tem um masculino inconsciente. E essas duas coisas precisam integrar. Homens e mulheres têm feminino, masculino, ambos dentro da gente. Muitas vezes a gente se identifica com uma coisa só e ficamos divididos, entramos em conflito interno. E é exatamente esse caminho que a gente deve fazer. Então a Bela, finalmente, de uma vida de servidão, ainda que dentro de casa, vai em direção a esse monstro, a princípio, que é a fera. E quando ela chega, ela tem contato com essa fera, entra em pânico, desmaia, mas é muito bem tratada. Tem um quarto próprio, roupas, uma comida incrível. E no primeiro jantar, a fera aparece, ela tem horror àquela figura, e ele fala, você não precisa olhar para mim. Aliás, não olhe para mim. Isso até me causa um negócio. Me faz mal você me olhar desse jeito. Eu vou te servir, você vai ser muito bem tratada aqui. E toda noite eu vou te perguntar uma única coisa. Você quer casar comigo? E a Bela fala, não, eu nunca vou querer casar com você, não. E a fera até se coloca numa posição muito compreensiva e se maltrata. Eu sei, eu entendo, eu sou horrível, eu sou horripilante, nenhuma mulher me amaria, iria casar comigo. Mas ainda assim eu tô aqui pedindo pra você. E assim os dias passam, eles começam a conviver. Ele continua fazendo a pergunta, ela continua negando, os dois criam um afeto, e aí, como é que a gente interpreta isso? A ânima, a heroína, a sonhadora, está começando a compreender que aquilo que é horrendo não necessariamente é horrendo por dentro. Ainda é uma criatura bem primitiva. Nesse conto, nessa versão desse conto, a fera caça servos, bebe água do rio direto, né, com a boca e tudo mais. Muito parecido com a versão da Disney, né, que pega as coisas de qualquer jeito e ela vai ensinando, vai humanizando ele. E algo parecido vai acontecendo nessa versão mais antiga, onde ele tenta começar a controlar esses impulsos animalescos, para começar a ser um pouco mais humanizado. E com o tempo, ela percebe, nossa, você está muito mais sensível, você está muito mais humano. Mas além disso, existe um ponto crucial nessa heroína, nessa sonhadora, que a gente pode colocar como Bela. Ela agora está sendo servida.
Ela tem uma função, mas ela está sendo servida. E ela relata, ela fala, eu sempre servi. Ser servida é muito estranho para mim. E se a gente for pegar a ideia do feminino como receptáculo, como cálice que recebe a espada, ou cálice que recebe um conteúdo de uma garrafa, realmente é o que recebe, é o princípio recebedor. Não no extremo, a ponto de ser egoísta, como as irmãs. Mas existe a recepção e não somente a doação e a atividade, que isso sim é do princípio masculino. E lembrando sempre, não estou falando de homens e mulheres, mas de feminino e masculino. E pela primeira vez ela está se dando ao luxo de receber algo e não só a comida, mas toda a nutrição que esse relacionamento está proporcionando. E está digerindo isso e começando a ver muito mais do que a aparência. O outro cavaleiro lá, que apareceu, era muito lindo. Ele era belo, as mulheres queriam muito ele. Como o Gaston na história da Disney. Mas internamente, ele talvez não tivesse muito a proporcionar. Aqui é o oposto. Aqui a gente vê uma casca muito feia, muito bestial e animalesca, mas uma essência a ser desenvolvida que realmente se aproxima da verdade e da Rosa Branca. Afinal de contas, a Rosa Branca estava no castelo da fera. No entanto, nem tudo são flores e a Bela começa a sentir falta do pai. E aí a gente pode fazer aquela relação do sentir falta daquele padrão já conhecido. Isso aqui está me transformando. Peraí, eu preciso dar um passo para trás. Eu preciso olhar minhas raízes, eu preciso olhar para aquilo de volta. Como é que será que está meu pai? Eu não posso sair do meu ninho assim e ser livre e tomar minhas escolhas. Deixa eu entender o que está acontecendo lá, porque meu pai pode estar precisando de mim. E a fera, apesar de muito a contragosto, com medo de não ter a Bela de volta, afinal de contas ele também precisa passar por um processo de transformação. Afinal, o casamento alquímico, a união, a integração da gente com esse conteúdo oposto, que não é oposto, é complementar, ele está quase sendo feito, mas existe um impulso de voltar ao que era antes, que era muito mais fácil. E aí a fera fala assim, ok, você pode ir, mas eu peço para que você volte em 7 dias, senão eu vou morrer. Eu não vou aguentar a sua ausência. Então, querendo dizer mesmo que essa união é importante, porque se a Bela, depois de toda essa experiência, não voltar e não se unir com esse masculino, talvez não tenha mais oportunidade. Talvez aquela vida seja sempre o ciclo que a Bela vai continuar fazendo, absolutamente desequilibrado e desarmônico para ela mesma. Ela volta, fica pensando nisso, fala com o pai, fala com as irmãs, nada mudou. As irmãs tentam, no período que a Bela estava fora, tentaram servir o pai e não conseguiram. Então tá tudo igual. Os comportamentos de todos estão iguais, menos o da Bela. Que a primeira coisa que ela faz é repetir o padrão. Dá licença vocês duas, irmãs, que eu vou preparar o almoço, o café da manhã para o nosso pai. E mais uma vez ela começa com isso, passa os 7 dias ela fala, eu preciso voltar. Isso aqui já não faz mais sentido. O pai até tenta impedir. As irmãs não estão nem aí. Querem tentar casar com um cavaleiro. Mas o pai até tenta, mas filha, você precisa ficar aqui, você vai morrer, você vai todo medroso, não sabe o que vai acontecer. Não sabe, a experiência que ele teve com o desconhecido foi muito traumática. E tenta passar isso para ela. E ela fala, não, a fera é muito mais homem do que muitos homens. E muitos homens são muito mais bestas, feras, do que a fera. Eu vou voltar. E aí, claro, no conto tem toda uma parte, vai, não vai, né? Mas no fim ela acaba voltando. A fera já tá nas últimas, já fala, não tem mais jeito, é isso mesmo, eu vou morrer. Até que no suspiro final da fera, a Bela vira e fala, mas eu te amo. Lembrando muito Matrix. Matrix, naquele momento em que Neo também tá morrendo e a Trinity fala a mesma coisa. Conta uma história, né? Toda a história dela, pessoal, e diz que amava o Neo. E aqui acontece a mesma coisa, porque ambos, Fera e Neo, renascem novos. O Neo como escolhido e a Fera como príncipe encantado, agora como um homem já dominando seus instintos, já humanizado, e os dois se casam, consolidando o casamento alquímico, masculino e feminino, dentro de nossa psique, já unidos, complementares e funcionando em conjunto, vão viver felizes para sempre. Então, primeiro, tome muito cuidado para as sombras não invadirem o seu protagonismo, o que a gente vai chamar de ego, e não pejorativamente.
Porque o ego é só aquele com quem a gente se identifica. É só aquele personificado em cada um de nós. E a sombra, ela vai tentar fazer com que sejamos arrogantes, materialistas, ou o que comumente é chamado de egoísta, né? Que só pensa em si mesmo e numa coisa mais material, sem pensar no todo. Muito cuidado também com os ciclos, com os padrões que nós já estamos acostumados, que nos impedem de concluir uma etapa tão preciosa que é essa, de sabermos que temos características complementares e que muitas vezes a gente vê isso no outro, principalmente na nossa parceira ou naquele que a gente tem alguma atração. Nossas paixões não acontecem por acaso. Acontecem porque o outro representa algo nosso. E é algo nosso, que a gente precisa integrar. E Bela Fera nos conta sobre isso. E se vocês têm outras coisas, outras visões, percepções para dar uma interpretação na visão de vocês, coloca aqui nos comentários. Fora isso, como eu prometi, se vocês acessarem o nosso curso pelo link que está aqui na descrição e colocarem o cupom SONHO25, vocês vão ter 25% de desconto no curso de interpretação de sonhos. Certo? E você, tá sonhando com o quê ultimamente? Um beijo no seu coração e até a próxima.